Bom, e nesse mesmo seminário do TSE, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, afirmou que nunca houve no Brasil a menor dúvida sobre a segurança das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com o ministro, o equipamento ajudou a sanar problemas eleitorais no passado, como na contagem de votos e a evitar estelionatos eleitorais. Nunca houve a menor dúvida no Brasil sobre a segurança das urnas eletrônicas. Se tivemos problemas no passado, e por isso introduzimos as urnas eletrônicas, era exatamente na contagem, no voto do papel, ou mesmo na imposição que se podia fazer em alguns locais quanto à liberdade do voto. Até então, já faz 20 anos que temos urnas eletrônicas sem nenhuma contestação, mas nos tempos mais recentes, essa agenda voltou. Cris, para refrescar a memória e como a internet não perdoa, nós separamos alguns vídeos de algumas figuras aí famosas que ousaram duvidar das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Mas, segundo o ministro Gilmar Mendes, nunca houve no Brasil dúvidas sobre a segurança das urnas. Cris? De novo, né? Eles estão seguindo o conselho de Lula para Maduro. Vamos melhorar a narrativa. E eles estão ali para a bolha deles, plantando uma narrativa, só que achando, né, que as pessoas não vão buscar na internet notícias do passado, esses vídeos flagrantes perpétuos. Tem mais um famoso que é do Amoedo, viu, Paula? O Amoedo é outro, para mostrar que espectros políticos variados tinham dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação. Tinham e têm ainda. Eles só não assumem mais porque no momento a onda deles é fingir que é tudo maravilhoso, que as urnas são santas, né? Assim como o santo do pau oco, que é a alma mais honesta do Brasil. Eu vou resgatar mais uma notícia aqui que eu busquei rapidamente, já que a gente está falando de Gilmar Mendes, que é talvez o ministro mais PSDBista dos 11, né, sempre muito amigo de qualquer figura do PSDB. A notícia é do dia 4 de novembro de 2015 e eu puxei logo do site G1 para não ter dúvidas para essa turma que adora o consórcio, né? O título é o seguinte: PSDB diz que não é possível auditar sistema do TSE e pede voto impresso.
A auditoria foi feita após denúncias de supostas irregularidades na votação. Partido disse, porém, que não foram encontradas fraudes nas eleições de 2014. Era notícia sobre a auditoria que o PSDB encomendou e pagou do dinheiro do partido para ser feita por uma empresa de auditoria independente, e eles dizem, sim, que não conseguiram encontrar fraudes, mas por quê? Porque as urnas são inauditáveis, palavra dos auditores independentes, especialistas na área, contratados pelo PSDB, o partido que Gilmar Mendes tanto adora, né, com tantos amigos nesse partido. Então, primeiro parágrafo da notícia, o PSDB apresentou nesta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2015, relatório de auditoria independente que o partido realizou nos sistemas de votação e apuração do segundo turno das eleições de 2014. Foi aquele que Aécio estava à frente de Dilma e, de repente, do nada, dá uma guinada e Dilma, o gráfico muda, de repente, Dilma vence as eleições. E o PSDB foi firme em afirmar que precisava fazer uma auditoria daquele segundo turno das eleições de 2014. O TSE, então, presidido, acho que pelo próprio Gilmar Mendes, pelo menos se não foi na época da eleição, meses antes era ele o presidente, recusa-se a fazer a auditoria e quem faz a auditoria é essa empresa independente contratada pelo partido. Então aqui, mais um, não eram poucas dúvidas não, viu, Gilmar? Eram tamanhas as dúvidas que um partido inteiro, na época, um dos maiores partidos do país, que tinha acabado de governar ali 8 anos o Brasil, depois teve mais 8 de Lula, Dilma, esse partido inteiro tinha dúvidas sobre o sistema eleitoral, inteiro, a ponto de tirar dinheiro do próprio bolso para bancar uma auditoria independente. E a conclusão, adivinhe, as urnas não são auditáveis. E agora? Carlo Cauti, quero te ouvir aí nesse seminário organizado pelo TSE, chamado aí de Democracia Defensiva. Temos o ministro Alexandre de Moraes falando que a extrema-direita está crescendo na América Latina e Gilmar Mendes, então, dizendo que nunca ninguém duvidou aqui das urnas eletrônicas no Brasil. Carlo? Paula, essa é mais uma tendência, né? Mais um passo para frente para tentar implementar no Brasil uma teoria jurídica que o Gilmar Mendes, por sinal, conhece muito bem, porque é uma teoria jurídica alemã que se chama, se não me engano, Streitbare Demokratie, que é justamente tradução de democracia protegida, né? Na verdade seria a tradução mais apropriada, uma democracia fortalecida, né? Que basicamente é justificativa para atos preventivos por parte de órgãos não eleitos, né? Para bloquear a atuação de órgãos eleitos, porque, segundo essa doutrina, que é aplicada por alguns setores, é muito controversa na Alemanha, por sinal, não é unanimidade, os órgãos eleitos não seriam capazes de evitar abusos pelos próprios eleitos, né? Então, isso leva a cometer, né, até por parte da própria Corte Suprema Alemã, que várias vezes foi contestada na própria Alemanha, mas ninguém foi preso porque a Corte foi contestada, diferente do Brasil, levou a Corte Suprema Alemã, que fica em Karlsruhe, a tomar decisões, até às vezes contra a própria União Europeia. Então imagina só o absurdo da coisa. E consideramos que tratados internacionais têm um valor superior a leis nacionais, né? Então é uma doutrina que o Gilmar Mendes, que estudou na Alemanha, está tentando implementar no Brasil há muito tempo. Ele já citou isso em várias sessões do Supremo Tribunal Federal, não faz parte da bagagem jurídica brasileira, não é prevista pela Constituição, não é uma tradição brasileira, o Brasil não precisa disso. A Alemanha, por questões históricas, poderíamos até discutir se eventualmente poderia necessitar, mas o Brasil, com certeza, não precisa de ser protegido, ser tutelado por órgãos não eleitos, até porque os próprios órgãos não eleitos demonstraram que não são capazes de fazer isso sem cometer abusos, ou até mesmo se demonstraram ilegítimos, até nas falas, né, como a gente bem lembrou, o Augusto e a Cristina bem lembraram agora, mas também, só para a gente terminar o raciocínio, Paulo, porque é interessante notar, esse conceito, né, de Streitbare Demokratie na Alemanha prevê que não possam ser votadas leis liberticidas, ou seja, limita a atuação dos órgãos eleitos, né, do Congresso alemão, né, do Bundestag alemão,
ou seja, cria algumas liberdades absolutas, que são aquelas democráticas. Então, por exemplo, a liberdade, né, da pessoa física, ninguém pode ser preso por qualquer razão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade, a inviolabilidade da correspondência, que por incrível que pareça são exatamente liberdades que o nosso Supremo violou, né, violando a própria Constituição, e na base de uma doutrina que é tomada da Alemanha, é extrapolada de lá, é deturpada, aplicada aqui no Brasil. Então, o direito de propriedade também, por exemplo, né, que como a gente viu vários casos de jornalistas ou de pessoas que simplesmente criticaram algumas atuações de cortes superiores e que tiveram suas contas bloqueadas. Então, a gente está vendo, de novo, como fala muito bem o mestre Augusto, uma democracia do avesso. Eles estão pegando o pior do que tem lá na Alemanha, uma doutrina contestada, mas que poderia ser discutida juridicamente, que garante algumas democracias, alguns direitos invioláveis, aí estão modificando justamente para violar aqueles direitos que a doutrina original prevê. Então, é o absurdo dos absurdos, é o avesso do avesso, né? É justamente aquilo que tudo aquilo que a gente critica na atuação do Supremo Tribunal Federal. Augusto, nós já exibimos esses vídeos várias vezes aqui em Oeste Sem Filtro, mas nunca é demais, né, reiterar, exibir novamente e mostrar que o flagrante perpétuo permanece nas redes sociais, na internet, né, Augusto? Deveremos repetir todos os dias, né? Isso aí diz tudo. Isso nos dispensa de argumentação. Está aí. Todos duvidam até que convém. Todos duvidam até que você possa usar a dúvida como um ato antidemocrático, crime que não existe. É um absurdo. Nós acabamos de ver a eleição primária na Argentina, começo das eleições primárias. Então aí, eles estão usando uma urna eletrônica auditável. É pedir muito. Isso aí é duvidar da democracia? Primeiro vamos deixar claro, sempre se duvidou, e a cada acusação falsa, feita como essa, reiterada pelo Gilmar Mendes, devemos mostrar todos eles, e mais alguns, dizendo o que acabaram de dizer. Segundo, é preciso parar de mentir. Até quando o Gilmar Mendes vai fingir que confunde o pedido de auditagem, a possibilidade de auditagem, com voto de papel? Quem é que está falando em voto de papel? Essa questão foi resolvida em 1955. 55. Ali era o voto de papel. Ali eles podiam usar como exemplo. Depois disso, quando as eleições voltaram, logo depois veio a urna eletrônica e o que se pede é que ela possa ser auditada, usando os argumentos entre os quais pode ser incluído aí todo o PSDB, como lembrou a Cris, e o Gilmar Mendes tem total liberdade para ligar agora para eles. É verdade que vocês duvidaram? Pode checar esse vídeo. A verdade é o seguinte, me aparece o Gilmar Mendes, conta uma mentira para dizer que nós estamos mentindo porque somos antidemocratas. Aí me vem agora o Alexandre de Moraes, já está falando do mundo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Esse tipo de acesso começa assim. Tá? Primeiro eu resolvo os problemas da minha cidade, depois do meu bairro, depois da cidade, depois do estado, depois do país, depois do mundo. Mas o que é isso? Ele está dizendo que o problema do mundo é o crescimento da extrema-direita. Tudo bem na Venezuela, então? O que ele acha da Venezuela democrática? Lá está indo bem? Tudo. A justiça eleitoral venezuelana está satisfeita? Ela é justa como a brasileira? Como é que é? O Brasil está com mais de 1.000 presos políticos. Onde há presos políticos não há democracia. E vem agora alguém que não tem um voto popular para resolver os problemas políticos, não do Brasil só, mas do mundo. Quer prender gente em outros estados, outros países. O que se faz, então? Se o Milei, que, claro, nessa discurseira, deve ser visto pelo TSE e pelo Supremo como de extrema-direita, o problema da Argentina é o Milei.
E não os que governaram a Argentina até agora ou desgovernaram. É isso? O que vai fazer? Vai prender o Milei? Proibir de entrar no Brasil para não contaminar? A democracia purificada à base de prisão? O Brasil está, neste momento, julgando pessoas e condenando por crimes do pensamento. Quem quer saber o que é isso? Leia 1984. É o pensamento que tem que ficar sob controle. Não existe crime cometido com palavras, a não ser os crimes contra a honra. O Brasil está envergonhando, os ministros estão envergonhando o Brasil diante do mundo democrático e agora está querendo dar lições para os outros países. Eu vivo dizendo, né, que o problema do Brasil é que a gente não sabe como resolver determinadas questões que são apresentadas como questões políticas, quando, na verdade, tem mais cara de questão clínica. Questão clínica. Às vezes, o que se procura no Código Penal, né, pode ser encontrado lá também, mas se encontra mais facilmente num parecer médico, porque é muita loucura para um momento só. Às vezes, a gente até duvida, né? Eu sei que tem muita gente que me ouve agora perguntando o seguinte: pô, mas é tanta gente dizendo essas maluquices, será que eu não sou louco? Fiquem tranquilos. Quem admite a possibilidade de loucura é são. Porque se já estivesse louco, acharia que está normal. É o que acontece com o maluco. Ele sempre se acha normal. Até que é enquadrado, né? Ou pela lei, ou por uma camisa de força.